É verdade. Muitos de nós caímos na rotina da oração, repetindo palavras sem realmente ponderar sobre o seu significado e principalmente sobre o seu poder. Mas a grande verdade é que a oração é muito mais do que isso. É um portal que nos conecta ao divino, à fonte de toda a criação, e abre um canal para transformações profundas em nossas vidas, tanto nesta quanto na outra dimensão. O convite aqui é para que você saia do automático, se dê conta da essência e da potência que são contidas nas palavras. Vibre em alta frequência e sinta a exuberância e o esplendor das boas-aventuranças chegando até você. E assim você possa sintonizar na estação que conecta o céu e a terra. É o caso, por exemplo, do Pai Nosso, o Pai Nosso de cada dia, que nos serve como um GPS para a alma. Você sabia que são 7 os pedidos contidos nessa oração maravilhosa? Nesse vídeo eu vou decodificar cada pedido, revelando como eles podem nos levar a uma vida mais alegre, animada e abundante. Cada pedido funciona como uma bússola, guiando a gente em direção a uma vida mais plena e significativa. Dizem que o 7 é o número preferido de Deus, pois o 7 é o número da perfeição. O 7 podemos dizer que é o espírito na terra apoiado nos 4 elementos, ou a matéria iluminada pelo espírito. É a alma servida pela natureza. Ele é o número da perfeição divina, pois no 7º dia Deus desfrutou de todas as suas obras. Sim, desfrutou, pois Deus, por ser Deus, jamais se cansa. A oração do Pai Nosso é a mais completa e é aquela que tem todos os pedidos necessários para a nossa salvação. Aliás, um meio de rezar ensinado pelo próprio Jesus Cristo. Essa oração tem muito poder e deve ser recitado com muita devoção. Portanto, não é à toa que essa oração ocupa lugar privilegiado na vida da igreja e engloba os principais pedidos dos fiéis. Lendo os evangelhos, encontramos 2 versões da oração do Pai Nosso. Uma mais longa em Mateus, com 7 pedidos, e a outra no Evangelho de Lucas, mais curta, com 5 pedidos. Aqui eu vou me ater ao Evangelho de Mateus, Mateus 6, versículos de 7 a 15, e diz assim: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então vamos aos 7 pedidos do Pai Nosso. Primeiro pedido: santificado seja o vosso nome. O primeiro pedido é um louvor e uma ação de graças, pois santificar o nome de Deus é reconhecer com gratidão toda a obra de revelação, de salvação e de santificação que Ele fez em nosso favor. Durante toda a história da salvação, o Eterno vai se revelando e dando a conhecer quem Ele é. A pessoa que for introduzida nesse mistério maravilha-se diante dele e só pode exclamar sua admiração e gratidão.
O louvor a Deus, a vida em ação de graças, é a razão pela qual o homem foi criado. Paulo reflete bem essa petição do Pai Nosso quando diz aos Tessalonicenses: em tudo dai graças, pois é esta a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5:18. Só Deus santifica. Então esse pedido nos leva a reconhecer a necessidade de respeitarmos o santo nome de Deus. Afinal, nós não somos capazes de santificar o nome do Senhor, mas podemos sim cair no pecado de tomar o seu santo nome em vão. Todos os outros 6 pedidos decorrem de quem Deus é e de como ele age na história e na vida dos homens. Segundo pedido: venha a nós o vosso reino. O reino de Deus existe antes de nós. Aproximou-se de nós no Verbo encarnado, instaurou-se na morte e ressurreição de Cristo e se perpetua no nosso meio pela ação de graças, nos conduzindo para sua plenitude no final dos tempos. Nessa segunda petição, desejamos a vinda plena do reino e, ao mesmo tempo, nos comprometemos por viver de acordo com a sua realidade no hoje, na expectativa final onde Deus será tudo em todos. Conforme 1 Coríntios 15:28. Longe de colocar os cristãos fora desse mundo, esta prece nos coloca como evangelizadores, anunciando a necessidade do acolhimento da misericórdia e da conversão para adentrar no reino. Esperar ansiosamente a manifestação do reino de Deus é algo que acontece naturalmente na vida de cada cristão. É um desejo que só vai aumentando à medida que nossa fé vai sendo moldada ao longo de nossa caminhada espiritual. Sim, pedimos aqui a segunda vinda de Cristo e a consolidação do reino. Mas esta petição também nos pede que comecemos a viver como cidadãos desse reino pela ação do Espírito Santo de Deus, que transfigura nossas vidas. Terceiro pedido: seja feita a vossa vontade. A vontade do Pai nos foi revelada por Cristo como realidade salvífica universal. 1 Timóteo, capítulo 2, 3-4, e como mandamento de amor. João 13:34. Jesus é a máxima expressão do cumprimento da vontade do Pai. Os cristãos, por meio desta petição, pedem para entrar no mistério da vontade de Deus e para terem a força necessária de colocá-la em prática por meio de palavras e atos. A vontade de Deus é a nossa salvação e que cheguemos ao conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade nos leva a uma vida virtuosa, cheia de sentido e de amor pelo próximo. Uma vida que aponta para o céu. Ou seja, a vontade de Deus é a nossa real e completa felicidade. Querer que a vontade de Deus seja feita é querer que o melhor seja feito em nossas vidas. Jesus Cristo, por exemplo, foi obediente e fez a vontade do Pai. Ele é o nosso modelo, mas precisamos da graça de Deus para colocar essa obediência em prática. Por isso, pedimos nesta oração. Quarto pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quando pedimos a Deus o pão, confessamos que Ele é o Deus bondoso que cuida de nós, seus filhos amados, e que nos dará aquilo que nos é necessário para vivermos. Esta prece nos liberta da escravidão pelos bens, pois coloca nossa segurança em Deus. Mateus 6, 25-34. Todavia, não podemos cair numa falsa concepção da providência. Deus age através de nosso trabalho e de nossas lutas diárias. O pão se torna símbolo de tudo o que precisamos, necessidades materiais e também espirituais. Ele é, ao mesmo tempo, o pão material, alimento, e o pão espiritual,
a palavra e a Eucaristia, que é a graça divina. O Deus que nos dá a vida também nos dá o sustento material e espiritual. Neste pedido, direcionamos toda a nossa confiança em Deus, não em uma espera passiva, mas em uma busca pelo pão necessário, sem uma inquietação e uma preocupação desconfiada. O pão da vida é o alimento celeste que nos dá um gostinho da eternidade, mesmo em nossa vida temporal. Este pão alimenta a nossa alma e fortifica a nossa espiritualidade. Por isso, devemos pedir o pão de cada dia e nunca nos afastarmos da mesa do Senhor. Quinto pedido: perdoai as nossas ofensas. Esse pedido é uma confissão e, ao mesmo tempo, a nossa afirmação de que somos homens fracos e pecadores. Temos a certeza de que o Eterno está sempre disposto a nos perdoar. Contudo, Ele nos coloca diante de uma condição, que é como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, assim, devemos entrar na mesma dinâmica na qual oferecemos aos irmãos aquilo que queremos de Deus, o perdão. De fato, a vida de Jesus foi absoluta também neste ponto. Senhor, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. O perdão se torna a condição fundamental da reconciliação dos filhos de Deus com o seu Pai e dos homens entre si. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. Esta parte da oração nos enche de responsabilidade se rezamos de coração. Afinal, há uma condição para que sejamos perdoados. Devemos ser perdoados da mesma maneira que perdoamos aqueles que nos ofenderam ou que nos devem algo. A palavra de Deus nos ensina que é impossível amar a Deus se não conseguimos amar aos nossos irmãos. Sexto pedido: não nos deixeis cair em tentação. Esse pedido quer evitar que caiamos, à semelhança de nossos antepassados, conforme Gênesis 3, no pecado. A tentação é aquela insinuação que é feita a nós, para que consintamos em escolher como bem aquilo que não corresponde à vontade divina. Jesus, nessa oração, nos ajuda a reconhecer a necessidade do dom da fortaleza, da perseverança e do discernimento para não nos afastarmos da vontade do Eterno. A vida de oração é o caminho para vencermos as insinuações do tentador, pois purifica o nosso coração e o torna mais vigilante diante das situações que nos são apresentadas. No combate entre a carne e o espírito, só podemos vencer as tentações pela graça de Deus. Por isso, é fundamental que estejamos constantemente pedindo esse auxílio indispensável. Pela oração, vencemos as tentações que visam a nossa condenação. E também pela oração, nos aproximamos de Deus. Pela oração também pedimos que Ele nos ajude em todas as ocasiões e nos dê o discernimento para caminhar retamente, sem nos perdermos. Sétimo pedido: mas livrai-nos do mal. Esse último pedido se refere ao tentador, aquele que se atira no meio do plano de Deus e da obra da salvação realizada em Cristo. Com esse pedido, Cristo nos entrega uma oração na qual se pede para que os homens sejam libertados de todos os males do presente, do passado e também vindouros, ou seja, do futuro, trazendo a miséria do mundo e apresentando-a a Deus. Só o Pai, por meio de Cristo, pode transfigurar a situação de pecado, de dor e de morte inaugurada pelo mal em luz plena. O Pai oferece aos homens, pela entrega de seu Filho Jesus, a força do Espírito, a santidade, a paz e a vida, renovando o mundo a partir de dentro, até chegarmos ao dia no qual toda obra de santidade
estará consumada. 1 Coríntios 15, 26 a 28. Este último pedido reúne todas as maledicências humanas que entraram no mundo. Que o Senhor nos livre de todas as armadilhas e nos conduza à vida eterna. Cristo Jesus conquistou a vitória sobre o mal e sobre a morte, mas precisamos tomar posse desse resgate pago pela sua morte e morte de cruz. Que sejamos fortalecidos pelas bênçãos do Altíssimo e caminhemos com retidão pelo caminho da paz. Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Ele abençoe você e toda a sua família. Um brinde à vida.